Olá, amigos do programa Business RS. No programa de hoje, um papo especialíssimo com o coach executivo e diretor da X-na-N, empresa de consultoria na área de gestão e produtividade, Sérgio Elmar Hack. Para aquecermos o tema, vamos ao quadro Entrando no Assunto. Os processos de gestão dentro de uma empresa têm grande responsabilidade no sucesso dos negócios. A organização dentro das companhias é essencial para alcançar os objetivos pretendidos e saber compreender onde houve êxito e quais foram as falhas. Isto vale tanto para os grandes negócios quanto para as pequenas empresas. Os especialistas definem a gestão empresarial como reflexo de seu alto escalão, ou seja, o negócio inevitavelmente ganha a cara e a forma dos seus empreendedores, tanto nas questões de cultura, organizacional e valores, como também na hora de tomar decisões no dia a dia. Trata-se da essência da empresa e do passo inicial para projetar seus rumos. Hoje, e cada vez mais no futuro, a tecnologia segue transformando o mercado de trabalho e as relações dentro das empresas. É possível utilizar uma série de ferramentas para auxiliar na gestão e aumentar a produtividade dos trabalhadores dentro das organizações. Você já deve ter ouvido falar dos aplicativos de reuniões virtuais, de controles de gestão que auxiliam na comunicação interna e dinamizam o contato entre os profissionais e seus superiores. E é sobre isso que iremos falar no Business RS que está iniciando. Você utiliza todo o seu potencial? Sabe aumentar a sua produtividade? Você é feliz no seu trabalho? Vem conosco falar de negócios. Ele é coach executivo com larga experiência na área corporativa e diretor na X-na-N, empresa de consultoria na área de gestão e produtividade. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Sérgio Elmar Hack. Sérgio, grande prazer te ter aqui no programa. Prazer estar aqui. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, realmente. Nós falávamos já há algum tempo, né, que eu achei extremamente criativo o nome da tua empresa, X-na-N. Como é que nasceu a empresa? Qual é o foco dela? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o nome ele surgiu assim meio que por acaso, né? O nosso propósito é potencializar clientes, né? Potencializar as pessoas e os processos. E aí nada mais do que uma expressão de potência, né? X elevado a N, e aí surgiu o nome. Mas a empresa em si, ela surgiu a partir de uma demanda de um cliente. Nós nascemos já com um cliente e passamos um bom período trabalhando exclusivamente para esse cliente, em cima de uma demanda de informações de mercado. Ele precisava qualificar o processo decisório dele e aí ele nos propôs algum desenvolvimento, né? Eu tenho um sócio nessa empresa e ele vem da área de TI, ele é desenvolvedor, e uniu com a minha experiência profissional, né, de vários anos aí na indústria, trabalhando com consultoria de processos, e nós unimos as forças, né? Então hoje a X-na-N trabalha basicamente com 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia. Então, em cima da demanda do cliente, a gente desenvolve o projeto a partir de um diagnóstico. E Sérgio, me diz uma coisa, vocês utilizam, fora a tua expertise, né, que a gente sabe que é gigante na área corporativa, quantos anos? Mais de 30 anos? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Não dá para entregar a idade, né? Não, mas só para aproximar, né? Tu usas ferramentas ligadas à produtividade ou à gestão de processos. Como é que tu está vendo, aproveitando a pergunta, como é que tu está vendo toda essa questão da tecnologia, né? Porque hoje
Tá uma loucura o que está acontecendo. Sim, a gente comenta até do mundo VUCA, né? O mundo VUCA, perfeito. Então, o nosso principal carro-chefe hoje é uma ferramenta de business intelligence. Então, para apoiar as decisões de uma empresa, eu preciso ordenar essas informações, né? De uma forma que eu entregue para quem necessita utilizar ela, já bem estratificada e bem específica na área. O que a gente vê? Tem alguns modismos, né, que acontecem aí no mercado, ora algumas ferramentas, ora outras. O que nós procuramos, eu não posso te dizer assim uma ferramenta específica, mas depende muito da necessidade do cliente. A melhor ferramenta, a melhor tecnologia é aquela que atende a necessidade do cliente, né? Que atende aquela demanda. Então, para ilustrar, né, a gente que tem bastante bagagem, aí, né, bastante estrada, lá nos primórdios, quando começaram os movimentos, né, de qualidade, né, os círculos de qualidade, os famosos TQCs, né? Aí depois veio a filosofia da Toyota, né, implementando o Kaizen. E hoje a gente vê muitos métodos ágeis que são oriundos, tem uma base... São adaptações. Adaptações, né? Então, claro que com a tecnologia elas vêm facilitando a aplicação dessas ferramentas, né? E eu não vejo hoje a gente conseguir algum resultado sem estar com essa preocupação no futuro, né? A gente no dia a dia do executivo, ele está muito preocupado ali com fazer a coisa acontecer, com o número que ele tem que entregar, mas ele tem que estar de olho no futuro e a velocidade com que isso acontece hoje é muito mais rápido, né? Perfeito. Sérgio, tu falaste em 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Desses 3 processos, qual deles, na tua opinião, é o mais crítico? Com certeza, pessoas. A gente já tem conversado há algum tempo, né? E eu me considerava uma pessoa cartesiana, né? Muito das exatas, né? E num determinado momento da minha carreira eu comecei a gerir pessoas, né? A coordenar pessoas. E aí cada um tem um perfil diferente, cada um tem necessidades diferentes, motivações diferentes. E aí é que a coisa pega. Então, todos os processos de consultoria, é muito mais simples tu mudar um processo, tu mudar um equipamento, aplicar uma nova ferramenta. Agora, eu tenho por trás desses processos todos, eu tenho pessoas trabalhando. E aí entra com vontades, com interesses, com propósitos. Isso, em algum momento, entra em conflito. E o ser humano... Vaidades, exatamente. E o ser humano, ele é complexo, né? Nós, lá no início de carreira, a gente começava e ouvia muito dizerem assim, tem que separar o lado profissional do pessoal. Exato. Não leva problema de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Como se eu sou um ser único e complexo. Integral, né? Integral. Não tem como, né? Hoje não existe mais isso, né, Sérgio? Não existe. Exatamente. E, Sérgio, a gente fala em pessoas, é inevitável falar em liderança, né? Tu tem uma mega experiência em liderança, eu também. Como é que tu vê as competências da liderança hoje em dia para lidar nesse mundo VUCA aí que tu citaste há pouco? Bom, nós temos um dilema aí que normalmente a gente contrata uma pessoa, contrata um colaborador com base num currículo. E o currículo mostra o passado desse profissional, né? A trajetória dele é importante, né? Mas as competências e as hard skills que estão ali no currículo dele, que é a formação básica dele, elas são importantes. Mas hoje se fala muito nos soft skills, Perfeito. né? Que é toda a parte comportamental, né? E emocional do colaborador. E tem um livro que marcou, eu já li ele há bastante tempo, e acho que está na hora de eu revisitar, que é O Monge e o Executivo. Perfeito. E ali... Uma leitura básica de liderança, diga-se de passagem, né? Básica. E lá é uma palavra, né,
uma categoria que se criou ali, que é o líder servidor. Servidor, perfeito. Então, não vejo outro caminho onde a gente possa estar disponível para os nossos colaboradores, né? Perfeito. 80% do tempo de um gestor é administrando conflitos. Perfeito. Sérgio, nosso papo está ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, entrevistando Sérgio Omar Hack, um coach com grande experiência no mundo corporativo e que está trazendo aqui a sua bagagem na área de produtividade, felicidade e liderança, um papo muito legal. Sérgio, no último bloco nós falávamos na questão da liderança. Quando nós falamos em liderança, nós falamos em colaboradores. E quando nós falamos em colaboradores, nós falamos em bem-estar e felicidade. Sendo que a felicidade, nós sabemos, está sendo matéria em grandes universidades nacionais e estrangeiras, ao ponto de, em Harvard, ser uma das disciplinas mais procuradas pelos estudantes. Gostaria que tu falasse um pouco desse tema, que é foco da X na N. Ronald, na nossa caminhada aí nos projetos de consultoria, a gente sempre se depara com a resistência à mudança, né? Entra uma empresa de fora para dizer muitas vezes o óbvio, né? Dizer como tem que fazer, e esse medo assusta. Quando tu propõe algum projeto de mudança, a primeira coisa que vem à cabeça vem corte de pessoas, vem redução de custo, né? Então, isso... Sem falar na natureza do ser humano, o medo da mudança. O medo né? da mudança. Todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer mudar. E esse é o principal, né? Esse é o ponto onde a gente tem que promover uma percepção de que aquele projeto o objetivo daquele projeto não é suprimir postos de trabalho, e sim qualificar esses postos de trabalho, qualificar esses profissionais, né, para que eles executem melhor. E aí, falando de produtividade e felicidade, né, a gente comenta muito e fala que o sonho e o ideal é que a gente pudesse trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta. E aí a gente está feliz, né? E uma empresa feliz, ela tende a ter resultados melhores. Isso já foi comprovado, tu citou Harvard, né? Tem uma pesquisa de Stanford também que aponta isso. E... Quero ajudar também, na última Você S.A., o CEO ex-CEO da Eletro, se eu não me engano, Márcio Fernandes, lançou um livro recentemente, agora em novembro. Felicidade dá lucro. Felicidade dá lucro, onde ele explica a metodologia dele que ele aplicou durante anos como CEO da Eletro, né? Eletro. Da Eletro. Até eu estou lendo esse livro, né, do Márcio, e a gente fui tentar descobrir, ele atingiu 99% na pesquisa de satisfação, né, de liderança. Em mais de um ano seguido. Mais de um ano seguido. Então, ele explica ali que 99% do tempo dele é dedicado a escutar as pessoas, né? Então, tem que estar próximo do colaborador, né? E o colaborador sente que o líder
ele tem que estar presente, ele tem que ser o parceiro dele. A equipe como um todo, tem os comandados e os líderes, né? Eles têm que ter uma unidade. Acabou o tempo do chefe na sala fechada, né? Aquela história do faz o que eu digo, não faz o que eu faço, né? Ele tem que ser o exemplo, e o exemplo arrasta. Né? Então, voltando ao tema da produtividade e a felicidade, tem tudo a ver. Quando a gente promovia essas mudanças, né, nos projetos, a gente percebia que tinha que atuar mais no colaborador e mais nas pessoas do que propriamente em si, nos processos, né, e nos equipamentos. E aí foi onde a gente começou a dar uma guinada para... hoje é o estágio inicial. Primeiro a gente vende para as pessoas o projeto, a gente coloca de forma que eles entendam o projeto e sejam os perpetuadores desse projeto. Né? Porque Ou seja, deixa eu te ajudar, precisa do compromisso tácito da alta administração, porque senão a coisa não funciona. E por incrível que pareça, muitas vezes a base também ela joga contra. Né? Se ela não entende as razões daquele projeto, ela joga contra. E o que mata um projeto são as pessoas. Né? Porque tu vai buscar a melhor tecnologia, tu vai buscar o melhor processo, o dinheiro paga isso, faz o investimento, mas as pessoas podem matar o teu projeto. Perfeito. Né? E aí o que a gente quer trabalhar é tornar um ambiente satisfatório para que as pessoas se realizem. E eu estava lendo recentemente uma pesquisa onde fala em satisfação, né? E as pessoas vão buscar hoje a empresa que está mais alinhada com o seu propósito. E nessa pesquisa estava dizendo que na grande maioria isso está acontecendo, que as melhores empresas para trabalhar não são as que pagam os melhores salários. E isso mostra que a grana não é o suficiente. Pelo contrário, ela está lá em quarto, quinto, né? Principalmente na geração Y, né? E a geração Z que está chegando no mercado agora. Exatamente. Uma pesquisa recente aqui no Brasil, 70% dos casos de estresse estão ligados a estresse do trabalho. Então, se eu tenho um ambiente satisfatório, um ambiente colaborativo, um ambiente com um clima que as pessoas possam trazer as suas inovações e os seus desejos, né? Isso traz um senso de felicidade. E de pertencimento, né, Sérgio? Sérgio, assim, mais do que falar, né, eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento devem estar pensando, ok, falar é fácil, como fazer isso na prática? Né? Como é que eu engajo os funcionários? Como é que eu trago ele para o lado da administração? Existe uma receita? Quais os caminhos? Ronald, aí eu vou ter que recorrer aos processos de coaching. Né? E a gente fala muito do autoconhecimento e do heteroconhecimento. Perfeito. Né? Eu conhecer o outro e eu me conhecer. Então, nesse processo de autoconhecimento e quando a gente aplica algumas ferramentas do coaching para que eles possam se autoconhecerem, né? Se identificarem, a gente consegue trabalhar dentro daquele perfil que a gente chama perfil adaptado, né? Onde eu vou ter melhores resultados. Claro que a gente sabe que nos períodos de estresse traz o meu perfil natural, né? E às vezes ele não é muito compatível com a posição que eu estou. O que a gente busca sempre? É fazer com que essas pessoas consigam de uma forma efetiva se comunicarem em linha, e aí tem essas experiências de empresas horizontais, né? Onde cada vez mais em voga, diga-se de passagem, né? Por quê? Porque eu tenho no problema da hierarquia vertical, é normal acontecer, e não vou dizer que seja uma prática intencional, de que as lideranças, eu digo diretorias, gerentes, sufoquem as pessoas que são mais operacionais. Aí eu limito criatividade, o ambiente de trabalho fica um pouco mais pesado. E eu acabo, por exemplo, eu como diretor, eu acabo fazendo o trabalho que o gerente deveria fazer, o gerente acaba fazendo do operacional e a pessoa lá fica um tarefeiro. Perfeito. Né? E nós temos que fugir um pouco disso. Se eu tenho alguém só para
fazer tarefas operacionais, eu posso substituir essa pessoa por um robô. E não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas motivadas para trabalhar, criativas, né? Aquilo que a gente consegue trazer para esse lado mais, digamos, intelectual, né? Eu vou colher mais resultados, melhores resultados. Vou conseguir fazer com todos os funcionários? Não, não tem espaço para todo mundo. A gente vê isso, inclusive, falando um pouquinho de economia, a quantidade de desemprego que a gente tem hoje vai ter espaço. Não vai voltar, né, Não Sérgio? vamos ter espaço para toda essa gente. Não vai. Né? Então, por isso que tem que estar preocupado com a qualificação, né? Sérgio, nosso papo está fantástico. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Fique por aí. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Sérgio Elmar Hack, ele que é um executivo com larga experiência, diretor da X9N. Sérgio, nós conversávamos, um papo muito legal sobre produtividade, felicidade, pessoas, tecnologia e tal. Mas eu tenho uma pergunta que não quero calar. Produtividade traz felicidade ou a felicidade traz a produtividade? Eu acredito e quero crer que felicidade traz a produtividade. É com esse intuito e com esse propósito que a gente está trabalhando na X9N. Trazer com que as pessoas felizes entreguem resultados. Uma empresa feliz tem resultados melhores do que uma empresa, que eu diria, tradicional. Esses resultados, a gente tem que entender que eu posso buscar, através de uma ferramenta, os números. Né? A gestão baseada em números, ela é parcial. Agora, eu tenho que fazer uma gestão integral, mais humanizada, né? E com as pessoas felizes, eu acredito que elas entregam resultados melhores. Interessante isso que tu está dizendo, porque todas as palestras, conferências que eu tenho ido e matérias que eu tenho lido, se fala muito, obviamente, em tecnologia 4.0, indústria 4.0, disruptura e tal, mas tem 2 palavras que são ditas em todas, que é humanização e propósito. Tem tudo a ver com o que tu estás falando, né? Sim, tem tudo a ver. Como eu estava falando antes, né, o que as pessoas estão buscando hoje, e a gente vê isso nas gerações mais novas, até no livro eu falo sobre conexão entre as gerações. As gerações mais novas, elas não estão buscando um trabalho simplesmente. Elas buscam um meio de atingir o seu propósito. Aquele determinado local onde eu vou dedicar o meu esforço, ele é compatível com o que eu quero de proposta de vida, né? Isso está muito mais forte nas novas gerações. E foi o que me motivou a escrever o livro a partir do momento que eu comecei a interagir com o meu neto. São 47 anos de diferença de idade, com pensamentos completamente diferentes, né? Ele é digital, eu sou analógico, então tu está aprendendo a ser analógico com ele e ele ao contrário, digital, na verdade. Então, isso foi um momento onde deu um start aí na minha carreira, né? Para essa guinada, digamos assim, né? De buscar um caminho um pouquinho diferente, mais humanizado. Uhum. E aí, já que tu tocaste no livro, né? Com licença, vou pegar aqui e mostrar para nossa câmera. O Sérgio, ele participou no último dia 9 de novembro da Feira do Livro de Porto Alegre, né? O que é um motivo de orgulho aí para todos nós, através dessa obra aqui, Como o Coaching Transforma.
onde eu também tive o privilégio de ser um dos organizadores e coautores, e também tivemos o lançamento oficial no dia 12 de novembro no Plaza São Rafael. Gostaria que tu falasse um pouco, então aprofundasse um pouco, né, como é que foi a tua experiência como coautor dessa obra, onde tu narra a tua convivência com o teu neto, e já fazendo um spoiler aqui para o pessoal, estou sabendo que vai pintar um livro solo aí em breve, eu não sei quanto é esse breve, mas... 2020. 2020 ainda? Então tá, então conta para o nosso público aí. Então, primeiro eu queria agradecer até a tua pessoa e o convite da SGC para participar do livro, né? Todos os autores que estão comigo aqui nessa obra, a gente acabou criando uma relação bastante próxima, né? Porque todos têm uma coisa em comum, né? Que é o coaching como uma proposta de vida, né? Seja para seu autodesenvolvimento ou seja para atuar como profissional no coaching. E a ideia de escrever o livro, ela era uma coisa que não habitava, estava nos meus planos. E confesso que depois do exercício, acho que eu fui contaminado pelo vírus da escrita, né? E até também fazer referência à Academia da Escrita, do Rogério Machado, que também nos auxiliou bastante nesse processo. Mas contar uma história, né? E eu falo, como eu citei antes, eu falo sobre as gerações, né, as diferentes gerações, mas eu foquei muito baseado na minha experiência com o meu neto. Então, a minha passagem, o meu artigo aqui, ele começa ali em 2011, que foi o ano que ele nasceu, né? E eu venho falando de algumas situações da minha vida no cotidiano com ele, fazendo relação com as diferentes gerações, né? E também trazendo algumas ferramentas de coaching dentro desse processo. E eu diria que boa parte das vezes ele é o meu mentor, né, em determinadas situações. Cita uma situação que tu aprendeu, ou tu aprende com teu neto e que tu pode levar para o mundo corporativo. Eu vou te dizer assim, a principal ferramenta do coaching são as perguntas, Sim. As perguntas poderosas. E o Benjamin, o meu neto, ele é especialista em fazer pergunta. Que legal. Então, já é um coachinho de natureza. De natureza. E aquelas perguntas abertas, perguntas que te colocam em xeque-mate, né? Muitas vezes a gente tem que pensar bastante para poder responder. E com a ingenuidade da criança, né? Com aquela pureza da criança, né? Que a gente sabe que não tem nada por trás da pergunta, né? Não, é aquilo ali. Ela vem na essência. E direto, né? E direto. Direto. E aí, contando uma passagem, né? Num determinado momento, eu precisava de ajuda. E eu tinha uma resistência muito grande em buscar. E aí, quando o Benjamin nasceu, uma das situações e dos meus questionamentos era entregar naquele microcosmo do Benjamin, né, onde eu tenho influência, entregar um mundo melhor, né? E como é que eu tinha que fazer isso? Não bastava eu ensinar, transferir algum conhecimento para o Benjamin. Eu tenho que praticar esse ensinamento. Então, até porque, que nem tu falou no outro bloco, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, aquela história de leve vantagem você também, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não serve mais. Isso é uma situação onde eu me impus, né? A partir daquele momento, eu não me permito mais nenhum tipo de conduta ou de pensamento que não seja aquele que eu quero transmitir para ele. Perfeito. Então, diga-se de passagem, tão em falta isso no nosso país hoje, né, Sérgio? Pelo amor de Deus, isso nossa classe política aí precisava ter um pouquinho mais dessa... Precisava. Que legal. E aí, então, essa foi a tua primeira experiência, mas fala então de 2020, fala do teu projeto e fala dos teus projetos na X na N. Ok. Então, assim, no livro solo que eu pretendo fazer, eu vou estender um pouquinho essa história. Eu falo ali nesse meu artigo, eu falo do primeiro ano do Benjamin. Né? Então tenho mais 9 capítulos aí, né? até a metade do ano.
onde eu vou contar um pouquinho dessas relações, né, minha e do Benjamin. A tua ideia é estruturar meio que ano a ano. Ano a ano, né, e a gente tem um plano... Já tem nome? Já dá para tem falar ou não? Ou vai guardar ainda? Não, dá para falar, ele está no livro, o nome já foi divulgado. Ah, é? Né? Qual que é? O título é Benjamin, Eu e o Coach. Que legal. Então as histórias vão rolar entre esses 3 personagens. Olha aí, pessoal, né? Lançamento em 2020, hein? Vamos guardar esse nome. E voltando um pouquinho para o lançamento desse livro aqui, nunca imaginava estar lançando um livro na Feira do Livro, depois naquela noite espetacular que foi no Plaza São Rafael, né, com os outros colegas. E o importante era estar com a família junto e os amigos, né? Então foi um momento bastante interessante para mim. Legal. Tu como empresário atuante, né, executivo com grande experiência, como é que tu viu 2019? Como é que tu vê as perspectivas para 2020, né? E projetos para a X na N aí para o ano que está chegando? Bom, a gente sempre tem uma preocupação, né, com o que vem por aí, né, tá sempre atento aos movimentos do mercado, e eu confesso que eu esperava que 2019 a coisa fluísse um pouquinho melhor, mas a gente vê todos mais rápido, mais né, rápido. Sérgio? Até alguns economistas que eu sigo já diziam que ali por segundo semestre de 2018, a crise, a gente já estaria saindo da crise, 2019 seria um ano mais tranquilo, e a coisa não aconteceu, ela está acontecendo de uma forma mais lenta do que a gente esperava. Mas eu vejo que ela vem de uma forma consistente. Uhum. Os planos da X na N, como eu te falei no início, a empresa em si, neste formato, ela tem 1 ano e meio. Uhum. E nasceu dentro de um cliente, focada nas demandas deste cliente. Certo. Os planos para 2020 agora é ir para o mercado, expandir, né? Aqui no Sul, o foco é os 3 estados do Sul, com a nossa bandeira. A gente quer melhorar a vida das pessoas, melhorar os processos, né? De forma potencial, né? Exponencial, e conto com a ajuda de alguns amigos e associados, né? Gente também com bastante experiência, né, na área e com muita coisa boa para oferecer para o mercado. 2020 vai ser para nós um ano de bastante trabalho. A gente quer crescer, então tem que trabalhar bastante, tem que se dedicar bastante. A gente fala muito disso no coaching, né? Uhum. Não adianta eu querer que o resultado aconteça. Eu tenho que ir atrás, né? Então, é foco, é trabalho e o resultado vem. Perfeito. Sérgio, nós estamos indo para o final do nosso programa. Gostaria de uma palavra tua, né, para os empresários, para o pessoal que nos assiste, empreendedores, enfim, fica à vontade. A palavra é tua. Eu não vou citar a frase literal, mas um conselho que eu recebi de um amigo, e tu conhece ele, vai saber de quem eu estou falando. Eu estava fazendo 53 anos de idade na época, e ele já tem ali os 70 anos de idade, e ele disse assim para mim: Sérgio, está na tua hora. Tu tem experiência, tem vitalidade, e eu comecei o meu negócio com 53 anos de idade. E hoje está muito bem posicionado. Hoje está muito bem posicionado, a empresa com solidez, a empresa com uma representação no cenário nacional, embora atue regional, mas ela é um dos maiores distribuidores no segmento, né? Ele começou o negócio aos 53 anos de idade. Então, nunca é tarde, basta acreditar no sonho, trabalhar bastante, né? Tem que ralar muito, porque o empreendedor, o empresário, ele não desliga, não bate o ponto e desliga. Inclusive agora vem um período de recesso, né, Sérgio? Eu digo que quando a gente descansa, carrega pedra ainda. Carrega pedra. Então já tem que estar planejando as ações para o início do ano que está vindo. Perfeito. Então a minha mensagem é uma mensagem de otimismo. Acho que esse país ele vai dar certo.
embora muita gente torça para que isso não aconteça, ele vai dar certo porque as pessoas são, na grande maioria, são pessoas do bem. A essência é boa, né? A essência é boa. E o exemplo arrasta, como eu falei. A gente tem que se espelhar naquelas pessoas que são importantes, que fazem a coisa acontecer e vamos embora, toca a bola para frente. Perfeito. Sérgio, quero te agradecer a tua presença. Muito obrigado. Um papo muito gostoso, produtivo, tenho certeza que nossos telespectadores adoraram. Obrigado pelo convite. A você que nos acompanha aí todo domingo, um programa inédito às 23h30 na Vale TV e segunda-feira, tudinho, inclusive com Plus aí, né, ampliado, a gente sempre coloca no YouTube segunda-feira de manhã um conteúdo extra para você ficar acompanhando tudo que acontece de negócios no Brasil e no mundo. Então, vem conosco falar de negócios. Até o próximo programa.